Pois é, vocês acompanham a Transpúblico, a edição 2011 deste, que é o principal evento quando a gente fala em transporte coletivo, em transporte público, né? Em várias categorias, o transporte urbano e também o transporte rodoviário, o fretamento. Quando a gente fala desses últimos capítulos, nós temos a oportunidade de conhecer um dos principais players desse mercado, uma empresa de tradição internacional, que é sinônimo de qualidade, que é sinônimo de segurança, que é sinônimo de veículos de extrema precisão, né? Onde o usuário final se sente muito confortável, muito bem acomodado quando faz viagens com esses ônibus. Nós estamos falando da Irizar, né? Uma empresa que a gente vai conhecer da onde veio, quanto tempo já existe e há quanto tempo está aqui no país. Então, bem interessante esse papo agora. Eu vou conversar e aí vocês me corrijam se eu falar alguma coisinha errada, por gentileza. Tem a presença gentil aqui do Asher Etchezarreta, que é o principal executivo da Irizar aqui no Brasil, e do Hanali, que é o gerente de vendas também aqui do Brasil. A Irizar está sediada aqui no Brasil também, como está sediada em outros países. Mas eu vou começar perguntando, Asher, de onde vem a Irizar? Bom, a origen de Irizar é unha compañía vasca que fica no norte de España, ben perto da frontera con França. Entón, temos un histórico ya de 122 anos producindo elementos ou carrocerías para movimentar persoas. Entón, realmente temos moitos anos de experiencia e já faz 14 anos que esa experiencia, ese coñecimento que adquirimos na Europa, trouxemos para o Brasil e adaptamos para cumprir com todos os requisitos que o mercado brasileiro estava solicitando. Quer dizer, muita tradição, né? Bastante tempo de mercado e uma presença até que nova no Brasil, mas não tão nova, já estão bem ambientados com o cenário nacional. Como é que é isso? Foi um grande trabalho, né? Você se ambientar nesse cenário nacional. Quer dizer, um produto europeu que não era conhecido no Brasil, tá? Você chegar aqui há 14 anos atrás e fazer desse produto, com todos os atributos que ele tinha, um fator também que os empresários brasileiros pudessem confiar e acreditar em nós. Tudo isso foi decorrência de um trabalho realizado pela Irizar aqui no Brasil. Então foram anos e anos conhecendo as necessidades, conhecendo a realidade brasileira e moldando os nossos produtos para poder atender todas essas necessidades brasileiras aqui. Nós depois vamos mostrar um pouquinho do interior dos veículos, né, e também da parte externa. E aí, para quem ainda não conhece, para quem ainda não teve a oportunidade, vai ter um show de imagens aqui de muita beleza, muita sofisticação e um trabalho realmente primoroso. Mas eu queria te perguntar o seguinte, nós estamos especialmente num país que tem uma tradição, né, nesse tipo de segmento que vocês atuam. Nós temos outros grandes players aqui. Mas numa via de mão dupla, a gente tem padrões e certificações europeias que aqui no Brasil ainda não são necessidade, estão gradativamente chegando. Como é que é essa via de mão dupla entre o padrão europeu, né, e também, por um outro lado, a adaptação às necessidades e às condições que o transporte rodoviário brasileiro solicita? Como é que é essa nacionalização e internacionalização? Olha, realmente ten algunos ítems que, sobre tudo falando que o máis importante que o Irizar está focado é a seguranza, porque ao final estamos con nosos produtos están sendo movimentadas o que é o máis importante, que é a vida das persoas. Entón, termos de seguranza non abrimos mão, entón todo aquilo que é requisitado desde já faz moitos anos en Europa en termos de homologações de seguranza e tudo eso, nosos produtos, pelo fato de ter origen europeo, já están cumplindo eses termos, eses requisitos, e aquí no Brasil, aínda que non sexan requisitados, parece que agora, de aquí a pouco, poden comenzar a ser requisitados. No noso caso, nós já estamos cumplindo en todo ese aspecto. O segundo punto, dos puntos importantes que a Irizar foca é o conforto dos pasaxeros. Então, aí sí realmente fixemos un traballo e o coñecimento que adquirimos aquí no Brasil foi até exportado para as plantas, o resto das plantas mexicana, a mesma matriz no País Vasco e tudo eso, porque realmente o estándar do mercado brasileiro é elevado aí, adaptamos o noso produto para eso, como o Ganali aquí comentou ya, e eso foi obviamente incluído no resto de nosa gama.
Eu não quero colocar o Hanali em saia justa, até porque ele é um homem de vendas, ele é um homem comercial, não é necessariamente um expert técnico, né? Não é o principal engenheiro da empresa. Mas você comentava nos bastidores um fato interessante, que para se manter esses padrões que o Asher está comentando, muitas vezes até a matéria-prima é diferenciada. Comenta isso um pouquinho que eu achei bem interessante. Não, hoje, né, para nós mantermos o padrão europeu, a gente lança mão de utilização de alguns componentes, de alguns materiais, como o Asher estava dizendo, que hoje não são obrigatórios. Então, para cumprir as normativas de segurança, nós utilizamos um aço com características e propriedades diferenciadas do que utilizados pelos outros parceiros, pelos outros encarroçadores brasileiros. Por que eles não utilizam? Porque não são necessários cumprir algumas normativas, como nós cumprimos já na Europa e continuamos cumprindo aqui, como uma normativa, a R66 para tombamento, ou a R6601, que nós utilizamos. Para você cumprir isso, você tem que lançar mão de requisitos, certo? Como um aço com característica e propriedade diferenciada. Nós utilizamos um ar-condicionado que hoje já atende as 20 vazões por hora, que é obrigatório, que a Anvisa está brigando, e que nacionalmente você não consegue atender, e nós já temos, porque na Europa já era obrigado. Então, desse tipo de requisitos a gente lança a mão para ter os nossos produtos aqui. Trocando em miúdos, isso significa mais segurança para o usuário, né? E significa um produto mais bem acabado, um produto que vai atender de fato solicitações muito mais rigorosas. Isso é vantagem, para quem está sendo transportado é melhor, né? Eu queria pegar um gancho, você falou de ar-condicionado e também nos bastidores a gente falava sobre o grupo, né? O grupo, de fato, ele acaba tendo algumas características, ele tem outras unidades de negócio, a gente pode colocar dessa maneira, e essas unidades de negócio elas acabam se complementando, onde você tem no projeto, né, desde o projeto, a possibilidade de ter já o teu desenvolvedor par e passo, né? Você falava, por exemplo, de ar-condicionado, queria que você comentasse. Eso é. No, realmente, como falábamos, Irizar é un grupo onde temos 7 plantas fabrius de carrocerías e alén desas 7 plantas fabrius temos máis, participan dese grupo máis 3 empresas. 2 delas tamén facen parte do negocio de ónibus, unha é a Hispacol, que é o noso parceiro no sistema de ar condicionado. Entón, nos últimos anos, desde que o Hispacol faz parte do grupo Irizar, todo o desenvolvimento novo que Irizar fez en carrocería, o Hispacol participou desde o inicio en todo eso. Entón, toda esa ligazón, toda esa interacción entre equipo de ar condicionado e carrocería en ambas direcciones, obviamente o resultado, cuando todo é pensado e preparado para desde o inicio, o resultado é melhor. Nada como fazer a casa da planta, né? Se a gente for pensar na analogia, ao invés de fazer uma reforma, a gente já na planta já concebe. Então a mesma coisa na construção de um veículo, de um ônibus. Você tem a possibilidade de ter do teu lado o desenvolvedor e fazer o projeto a 4 mãos, costurar isso, com certeza a interface, né, a funcionalidade do equipamento vai ser otimizada. Vou te deixar mais confortável agora para a gente falar de números. Vou te tirar da área técnica e vou te falar de números. Mas ele entende bem da área técnica também, viu? Como é que está o crescimento da empresa no país? A gente sabe que o mercado aqui é um mercado muito aguerrido, ele é disputado palmo a palmo, né? Grandes players nacionais, né? Isso todo o mercado conhece. E vocês vêm com bastante qualidade, 14 anos praticamente no país, né? Está chegando no 14º aniversário. Mas eu queria que você falasse de números. Está crescendo a Irizar no país? Sim, a Irizar está crescendo. De 2009 para 2010 nós tivemos um crescimento em torno de 40%. Em 2010, agora 2011, a gente quer crescer mais em torno de uns 25%. E não só querer, como estamos realizando esses números, certo? Então crescemos o ano passado 40% e queremos crescer mais 25% esse ano. Entrando em clientes que ainda não tínhamos, voltando com os clientes, mantendo os clientes que já tínhamos. Então, é um trabalho muito importante e é um trabalho assim que sempre foi embasado em nunca se esquecer que aqui no Brasil estão os grandes fabricantes de carrocerias. Então, fabricantes que estão aqui há 65 anos, 70 anos, que têm a confiança do mercado. Então, nós sempre se preocupamos em trabalhar, em ter a confiança desse mercado também, claro, certo? E oferecer o melhor de nós, oferecer o melhor produto, com a melhor segurança e com a melhor prestação de serviço, atributos, né, desse produto. Então, segurança, qualidade e aí
um atributo da nossa empresa, né, que é a prestação de serviço, certo? Então, se preocupamos muito desde a prospecção do negócio, desde quando iniciamos o negócio, no antes, no durante e no depois. Então, realmente sermos parceiros, né, de podermos oferecer para este cliente o que realmente ele está precisando, entender o que ele está precisando para poder oferecer o que a gente tem de melhor para ele, para a operação dele. Isso é muito importante, né? A gente percebeu isso também em outras empresas que nós visitamos. A parte técnica é muito importante, né? Você está com um produto adequado, você está realmente com uma condição de preço, posicionamento de mercado interessante, é fundamental, senão não sobrevive o negócio. Mas sem relacionamento, sem você ter aquela via de mão dupla, né? Você está perto do teu cliente, você sentir o que ele precisa, se for capaz, antever, né? Pensar antes, para que você, na hora que ele mais precisa, você já tenha a solução customizada, é muito interessante. E eu acho que a gente falava de customização, é um outro item bem interessante. Vocês têm um mix de produto com a possibilidade de customização de uma série de itens, o que faz com que vocês atendam diversos clientes, justamente suprindo as necessidades que cada um deles tem. Comenta um pouquinho sobre isso. Eso es, realmente, en todos estos 14 años viemos ao Brasil ao inicio con só un produto, un estándar do produto europeo que realmente ao inicio achábamos que aquel era o certo, mas tivemos a humildade de olhar ao mercado e falar, nosa, a verdade é que aquí o mercado é diferente, ten outros opcionais, ten outros requerimentos da parte do mercado. E eu acho que nestes 14 anos realmente conseguimos nos adaptar a esos requisitos do mercado e agora mesmo pues, noso range de produtos vai desde os 8 metros de comprimento até os 15, vai desde 3 metros 30 centímetros de altura até os 3 metros 90, entón realmente temos un range ben amplio con moitos opcionais que facen con que o cliente consiga de nós tudo o que ele precisa. É verdade, até porque a gente tem empresas, viações, enfim, das mais diversas aqui, com necessidades diversas. Tem fretamento, que são trechos, geralmente, se a gente for pensar na aviação, caráter corporativo, são trechos mais curtos, as operadoras de turismo que acabam eventualmente tendo uma situação de transporte com vias mais longas, com rotas mais longas, enfim, então tem que ter a customização para poder se adaptar, se vai ter o sanitário dentro instalado, se não vai ter ar-condicionado, potência, tudo isso. Eu queria pegar um outro ponto importante para a gente já se encaminhar para o final do nosso bate-papo aqui, muito agradável e muito informativo. Valorização do elemento humano, como é que é isso? Já está no DNA da empresa que tem 120 anos, né? Para concorrer com players nacionais de 60 anos, eles vêm com 120 anos de bagagem, isso é bem interessante. Como é que é essa questão de valorização do teu colaborador, do colaborador Irizar, que está aqui no Brasil, na planta em Botucatu, e toda a equipe, né? Não só quem produz, mas quem comercializa, a parte administrativa. Como é que é essa preocupação com o teu colaborador? Quando você comenta, inclusive, dos 120 anos, né? A Irizar sempre se preocupou com isso, né? Ela sempre se preocupou com o seu colaborador. Tanto que quando a Irizar se instalou aqui, os primeiros 40 colaboradores, eles foram para a Espanha, foram para a nossa matriz na Irizar, não só para aprender a tecnologia, mas principalmente para aprender o modelo de gestão Irizar. Tá? Eles estiveram lá 3 meses, os 40 colaboradores iniciais. Imersos, e ali eles não só aprenderam como fazer um ônibus Irizar, mas principalmente o que era a gestão Irizar. Né? Então isso é muito importante e até hoje essas pessoas estão com a gente e até hoje quando a gente se desvia um pouco disso eles nos cobram, né? Olha, mas temos que estar sempre atento, né, ao que nós somos, às nossas raízes. E a Irizar hoje, né, em Botucatu, ela se preocupa muito com o seu colaborador. Nós temos claro que a nossa força está nas mãos desse colaborador. Eu sempre cito como exemplo, nós tínhamos um presidente do grupo que ele sempre dizia, quando ele estava aqui com todos nas assembleias, ele sempre dizia, eu não preciso de mãos eu ponho robôs, elas têm, eu preciso de mentes. Claro. Né? Então, é isso que a gente quer permitir para os nossos colaboradores, que eles sejam mentes, que estejam aportando, certo? Que estejam sugerindo, que estejam nos ajudando a crescer, porque com isso
eles vão estar crescendo. Então, nós hoje temos participações nos resultados, hoje nós temos, dentro da nossa região, um melhor salário que a gente tem para mão de obra direta do mercado. Hoje nós temos serviços, né, que atendem os familiares, que atendem a esses funcionários. Nos preocupamos muito com o nosso entorno, com o social. Tá? Então participamos muito disso na nossa cidade, porque a gente acha que isso é importante. Dentro da nossa missão, a gente sempre teve isso claro. Nós não podemos só nós ganharmos, né? Toda empresa quer ganhar. Essa é a razão da existência da empresa. Mas tem que ganhar quem está com a gente, né? Tem que ganhar esses colaboradores, tem que ganhar a cidade, né? Tem que ganhar esse entorno. Então a gente tem que se preocupar com a qualidade desse entorno, com o bem-estar desse entorno. A Irizar sempre foi cobrada assim, por que vocês não crescem mais rápido? Por quê? Porque a gente sempre se preocupou o seguinte, nós não queremos aproveitar um pico e depois voltar. Não, porque a gente vai estar mexendo com pessoas, com famílias, né? Então você fica, contrata, descontrata. Não, a gente quer que sempre essas pessoas tenham a tranquilidade, que elas tenham uma estabilidade. Então a Irizar, ela vem crescendo, se vocês observarem, ela vem crescendo de espaço, como a gente fala, passo a passo, né? Firme. E é isso que a gente quer, que cada passo que a gente dê, ele sempre seja uma projeção para um próximo passo à frente, não para trás. Então isso a gente se preocupa muito. Isso é muito importante, acho que tem a ver também com o modo de pensar europeu, né? Que é justamente a valorização da família, né? Onde você tem, por extensão, toda a tua equipe de colaboradores como uma grande família. Isso que você comentou, achei bem interessante. Se de repente os executivos tomam um puxãozinho de orelha num ou em outro momento da equipe, é sinal que a equipe está comprometida, é sinal que a equipe já tem no seu DNA, já tem enrustido em sua cultura o fato de saber como que a empresa deve caminhar. E uma política de benefícios justa e também uma preocupação com a comunidade, uma preocupação com o social, reflete um crescimento sustentável, né? Também sustentabilidade no processo produtivo, muito respeito. Vocês estão numa cidade belíssima, instalados em Botucatu. E para a gente fechar, eu queria, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade, por conhecer um pouquinho. A gente percebe um ambiente muito agradável aqui no stand. O stand está, como vocês vão ver daqui a pouquinho, com veículos muito bacanas, lá fora também, né? Mas eu queria deixar aqui uma sugestão. Você é de San Sebastián. O que é mais bonito? Botucatu, São Paulo ou São Sebastián? Olha, aí... Não, a terra tira muito, então eu tenho que falar que San Sebastián é mais bonito. Tá, você concorda? Convido todos vocês para visitar a cidade, realmente para até vocês mesmos corroborar a linda cidade. Pois é, né? Extraoficialmente a capital basca, é isso? Exatamente. Extraoficialmente, sim. É uma bela cidade. Você conhece? Conheço. É uma bela cidade, indiscutivelmente, né? Características diferenciadas, né? Quando a gente fala com Botucatu. Mas eu, como sempre digo, eu não sou botucatuense, mas eu adotei Botucatu. Estou há 21 anos lá e não existe lugar melhor para se viver. É uma cidade excelente, é uma cidade que você tem boas escolas, você tem boa assistência médica, você tem uma qualidade de vida primordial, certo? É muito boa a qualidade de vida e que você consegue ter um ambiente muito propício para viver, para criar seus filhos. É uma cidade conhecida como a cidade dos bons ares. Pois é, aliás, vamos aproveitar aqui o espaço e mandar um abraço para os gestores, para o prefeito e para toda a equipe que controla, que comanda o futuro, o destino de Botucatu, que está indo muito bem, uma cidade também com um potencial universitário muito interessante, uma cidade bem agradável. Gente, muito obrigado por receber nossa equipe aqui. Estou muito feliz de estar aqui conhecendo um pouco mais essa importante marca emblemática em nível mundial e que está cada vez mais presente, está cada vez mais ocupando de norte a sul, desde o norte até na pontinha no Rio Grande do Sul, presente também com a sua marca e com seus carros. Parabéns e sucesso para vocês. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Parabéns. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade também de poder falar um pouco da nossa empresa, né? Para que as pessoas conheçam um pouco como que nós somos, como existimos e como trabalhamos. Isso é muito importante. Legal. Essa é a equipe da Irizar. Importante player quando a gente fala em carrocerias, quando a gente fala em belos ônibus e ônibus, acima de tudo, muito seguros. Você continua acompanhando um pouquinho da edição 2011 da Transpúblico. Fica atento, tem muito mais por vir.